Oi pessoal, vamos para a correção da atividade da página 147, vamos lá? Um camelo percorre 90 km em 6 horas. Com esses dados, é possível determinar a velocidade média do animal? Explique. Vamos lá. Ele diz que um camelo percorre 90 km. Então, o espaço percorrido é de 90 km. E ele diz que o tempo gasto foi de 6 horas. Então eu posso calcular a velocidade média, já que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vamos calcular a velocidade média. Nós temos velocidade média é igual a 90 dividido por 6. E aí a gente faz nosso cálculo auxiliar, né? 90 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6 para 90, 3. Baixo 0, que vai dar 5. 6 vezes 5, 30. Pronto. Então, que vai dar, aqui embaixo, Vm é igual a 15 km por hora. Segunda questão. Um atleta nada 100 metros em 50 segundos. Mostre como se obter a velocidade média do indivíduo nesse percurso. Então, ele nada 100 metros, ou seja, é o espaço 100 metros. E ele gasta 50 segundos. Então, eu posso ter a velocidade média. De novo, a velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. Então a velocidade média é igual ao espaço, que é 100 metros, dividido pelo tempo, que é 50 segundos, que vai dar a velocidade média é igual a 2 metros por segundo. Terceira questão. Um ônibus leva meia hora para realizar um percurso de Jundiaí, São Paulo, a Campinas, São Paulo, a uma velocidade média de 80 km por hora. Qual é a distância que separa as duas cidades? Explique como você chegou a essa conclusão. Então vamos lá, né? O ônibus leva meia hora. Meia hora é tempo. Então ele leva meia hora. Meia hora é 0,5 horas. E ele diz que a velocidade média foi de 80 km por hora. E ele quer saber qual o espaço, né? Ele quer saber o valor de ΔS. Então vamos lá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Eu tenho o valor da velocidade média, que é 80. Eu não tenho o valor de ΔS e eu tenho o valor do tempo, que é meia hora. Aqui a gente aprende matemática, isso aqui é uma proporção. Como se tivesse o número 1 aqui embaixo, a gente faz um x. Então vai ficar ΔS vezes 1, vai ficar ΔS, e 80 vezes 0,5. Aprendam para fazer a conta rápida. Toda vez que você multiplicar qualquer número por 0,5, é a mesma coisa que você dividir por 2, certo? Então é facinho, multiplicou por 0,5, dividiu por 2, valeu? Então 40 km é o espaço entre essas duas cidades. Quarta questão. Um avião percorre a distância de Porto Alegre a Recife, que é de 3.000 km em 2 horas. 3.000 km em 2 horas. Então vamos anotar aqui, né? Então a gente tem um espaço, que é 3.000 km, e a gente tem o tempo, que é de 2 horas. Pronto. Espaço 3.000, tempo 2 horas. Aí na letra A, ele pergunta: calcule a velocidade média do avião nesse percurso. Então ele quer saber o valor de Vm. De novo aqui, ó, vou colocar aqui, até aqui embaixo. Então, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média é o que ele quer, já que na questão ele mandou calcular a velocidade média. A gente tem um espaço, que é de 3.000 km, e a gente também tem um tempo, que é de 2 horas. Então,
a velocidade média vai ser de 1.500 km por hora. 1.500 km por hora. Já na letra B, ele está perguntando: procure em um dicionário o significado da palavra supersônico e escreva-o em seu caderno. Então, eu procurei, né? O que é o significado supersônico? É algo que pode se mover. É algo que pode se mover com velocidade superior à do som. Então, pessoal, tudo aquilo que pode se mover acima da velocidade do som é chamado de supersônico. Então, os aviões, principalmente, eles são supersônicos, mas existem outras coisas também que se movem acima da velocidade do som. Já na letra C, ele pergunta: considere que a velocidade do som no ar é de 1.235 km por hora. Pode-se afirmar que esse avião é supersônico? Justifique. Se a velocidade do som é de 1.235 km por hora e o avião está a 1.500 km por hora, ele está acima da velocidade do som. Logo, ele é supersônico, sim. Quinta questão. Para responder as perguntas, use as seguintes informações: 1 km vale 1.000 metros, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Letra A. Um automóvel move-se a 72 km por hora. Como expressar essa velocidade em metros por segundo? É simples. Se ele se move a 72 km por hora, a gente vai dividir por 3,6 e aí a gente vai obter em metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6. Como é que a gente faz? Bota um zero e risca a vírgula. Pronto. 720 dividido por 36. Aí, 72 dividido por 36 vai dar 2. Baixa o zero. Não pode. Zero no quociente. Tchau. Então, 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Na letra B, ele pergunta: uma moto move-se a 54 km por hora. Qual é a sua velocidade expressa em metros por segundo? 54. A velocidade é 54 km por hora. Mesma coisa, vamos dividir ele por 3,6. Então, 54 dividido por 3,6. De novo, o que a gente faz? Coloca um zero e risca a vírgula. Então, 54 dividido por 36 vai dar 1. Então, 1 vezes 36, 36. Para 54, sobra quanto? 54, 36, menos 1, 4. Pronto. Dá 8, 1, 18. Então, 18. Baixa o zero. E aqui vai dar 5. 5 vezes 36 vai dar 180. Logo, a velocidade é de 15 metros por segundo. Se você caminhar com velocidade constante a 1 metro por segundo, quantos quilômetros percorrerá em 1 hora? Qual é a sua velocidade expressa em quilômetros por hora? Então, a velocidade é 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. O tempo é 1 hora. Ele quer o espaço em 1 hora. Então vamos lá, né? Velocidade média, 1 metro por segundo, é igual a ΔS, que eu não sei, e 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos. Proporção, a gente sabe muito bem que tem um aqui embaixo. Então, espaço é igual a 3.600 metros. 3.600 metros ou, se a gente for colocar em quilômetros, a velocidade, o espaço é de 3,6 quilômetros, que é dividido por 1.000. Pronto, tá aqui o espaço que ele pediu. Só que
na segunda pergunta da sexta questão, ele quer qual é a sua velocidade expressa em km por hora. A velocidade eu não sei. O espaço, como ele quer em km por hora, 3,6 km. E o tempo, 1 hora. 1 hora. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Logo, a velocidade média é igual a 3,6 dividido por 1. Então, a velocidade média é igual a 3,6 km por hora. Sétima questão, às 9h30, um automóvel passa pelo marco quilométrico 340 e às 11 horas chega ao marco quilométrico 445. Qual é a velocidade média do automóvel nesse trajeto? Eu tenho o tempo inicial, que foi 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos. Eu tenho o tempo final, que foi 11 horas. Eu tenho o espaço inicial, que foi o marco 340. E eu tenho o espaço final, que foi o marco 445. E ele quer saber a velocidade média. Pronto. Como é que eu faço? É simples. A gente vai pegar, para achar o ΔT, a gente pega o tempo final menos o tempo inicial. Então, 11 horas menos 9 horas e 30 minutos. Cuidado nessa hora de fazer conta com hora, que hora não é 10, é 60. Então cuidado, viu, na hora de fazer esse cálculo aqui. Mas vou fazer uma coisa simples. De 9h30 para 10 horas, falta meia hora. E de 10 horas para 11 horas é 1 hora e meia. Então, aqui, ó, ΔT é igual a 1,5 horas. 1 hora e meia, quando a gente expressa em número decimal, é 1,5. Viu? 1,5 hora. Meia hora é 0,5 horas. Nada de botar 1 hora e 30. Não esqueçam disso não. Mesma coisa aqui do espaço. Para achar o espaço, a gente pega o espaço final e diminui do espaço inicial. Então, o espaço final foi 445, o espaço inicial 340. Quanto é que dá? Não sei. Mas dá para saber mais ou menos. Vamos fazer o cálculo? 445 menos 340. 5 menos nada dá 5, 4 menos 4 dá 0 e 4 menos 3 vai dar 1, 105. Então, 105 quilômetros. Pronto. Agora, vamos achar a velocidade média, né? Então, a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então, o espaço foi 105. O tempo, 1 hora e meia. Então, 105 dividido por 1,5. Vamos fazer o cálculo. 105 dividido por 1,5. O que a gente faz? A gente tira a vírgula e acrescenta um zero. Então, vai ficar 1050 dividido por 15. E lá vamos nós agora, né? 105 dividido por 15 vai dar, vamos lá, 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 30, 15 vezes 3 45, 15 vezes 4 60, 15 vezes 5 75, 15 vezes 6 90, 15 vezes 7. Vamos ver, ó, 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35 vai 3, 7 vezes 1 é 7 e 3, 10. Pronto, vai dar 7 baixo 0. Pronto. Ok? Então 70. Logo, espero que no meio da minha bagunça, a velocidade vai ser 70 km por hora.
Ó, velocidade 70 km por hora. A oitava questão. Em uma estrada, um ônibus trafegou durante 2 horas com velocidade média 80 km por hora. Então, 2 horas, ΔT, ó, 2 horas, trafegou 80 km por hora. Então, a velocidade média foi de 80 km por hora. E durante mais 1 hora, ou seja, o tempo, mais 1 hora, com velocidade média de 75 km por hora. Velocidade média de 75 km por hora. Qual a distância percorrida pelo ônibus? Então não tenho o ΔS aqui e também não tenho o ΔS aqui. Eu vou dividir e vou colocar um número 1 só para diferenciar. No final a gente soma os dois. Eu vou colocar, ó, tempo 1, velocidade média 1, espaço 1. Tempo 2, velocidade média 2, espaço 2. Vamos fazer o cálculo desse, depois a gente faz o cálculo desse. Vou até dividir aqui. Então, velocidade média é igual a ΔS por ΔT. A velocidade média foi de 80. O espaço, desculpem, eu não sei. O tempo foi de 2 horas. Aqui a gente faz uma proporção. Logo, o espaço foi de 160 km. Espaço 1, 160 km. Vamos para o 2. Só para fixar, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade média a gente viu que foi 75 km por hora. O espaço eu não tenho. E o tempo foi 1. Aqui a gente faz proporção também. Então, o ΔS é igual a de 75 km, o espaço 2. E ele, na pergunta da questão, quer saber a distância percorrida. Então, ele percorreu 160 km e depois percorreu 75 km. 160 mais 75. Então, 0 mais 5, 5. 6 e 7, 13. Vai 1, 2. Ele percorreu 235 km. E por hoje é só, pessoal, e até a próxima semana.